É isso aí, galera. Vamos lá. Terça-feira, mais uma para nossa conta. 15ª live geradora de renda. Cara, tô muito feliz. Porque gosto de fazer live, eu gosto de falar. E aí não consegui engrenar muito uma sequência. Agora, graças a Deus, aí estamos conseguindo emplacar bem aí nesse horário de manhã, né? Então, estamos aí, 7h41 da manhã, segundo dia do mês de agosto. Vamos para mais uma live. Bora trocar mais uma ideia aqui sobre fundos imobiliários. Ontem a gente teve aí a presença do ilustre Juvenal lá de Curitiba, lá da Invest Smart, tá? Hoje eu vou solo, hoje nós estamos aqui. E aí, para tirar dúvida, para trazer insight, para comentar a notícia, tá? Então, já separei aqui algumas notícias para a gente poder estudar, para a gente poder comentar. Grande Vinícius tá aí na área. Isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Vamos que vamos, vamos em frente. Tentando conectar a internet aqui, para caso queira abrir alguma outra página, alguma coisa, mas a internet no computador não está conectando. Então, vamos aqui. Beleza? Mas já separei aqui as notícias que nós vamos estudar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos entrando, vamos nessa. Bora, mais uma live para nossa conta, hein? Vambora. E aí, galera, pra gente começar aqui, tá? Eu vou trazer aqui uma notícia que saiu. Eu tô usando aqui o fis.com.br, tá? Que é o principal portal de notícias que eu uso aqui para poder trazer as notícias e comentar e afim, tá? E enfim, tá? Então, vamos lá. A primeira notícia que a gente tem aqui é sobre o KNRI, tá? Gigante aí, que é de segmento híbrido, vamos dizer assim, né? O KNRI, ele tem laje corporativa e ele tem galpão logístico, tá? Então, ele investe aí nessas duas frentes. Eu tive até a oportunidade, não sei se vocês viram, mas eu gravei um vídeo em frente a um dos edifícios lá do KNRI, que é o edifício Bela Paulista, finalzinho ali da Avenida Paulista, tá? Então, vamos comentar aqui sobre o KNRI, um dos gigantes aí do segmento híbrido, né? Ele é laje corporativa, ele é majoritariamente laje corporativa, mas ele também tem um pouquinho ali de galpão logístico. Então, vamos lá, a notícia é a seguinte: KNRI 11 diminui dividendos para agosto, mas quantia aumenta 22% em 2023. Confira o valor. O fundo KNRI diminuiu seus dividendos para agosto. Então, o KNRI ele anunciou para o mês de agosto o pagamento de 95 centavos por cota, conforme divulgado pelo fundo na última segunda-feira. Os dividendos serão pagos aqui no dia 14 e tudo mais, referente a cotação base de 1,62, esse é um dividendo mensal de 0,5864%, tá? Nos últimos 12 meses, o dividend yield é de 7,33%, tá? E aí ele fala, em comparação com o mês anterior, os proventos do KNRI reduziram 37%, visto que em julho o fundo distribuiu 1,50 por cota, maior rendimento da história do fundo imobiliário. Em relação ao mesmo período do ano passado, agosto de 2022, os dividendos tiveram um acréscimo de 4 centavos por cota, equivalente a uma alta de 4,39. Galera, o que vocês precisam ter em mente, tá? Eu até comentei sobre isso, fiz um vídeo sobre isso ontem, até postei aqui, mas eu acho que vale muito a pena a gente comentar. Bom, em alguns momentos, tá? Geralmente no final do primeiro semestre, no final do segundo semestre, os fundos imobiliários eles acabam pagando dividendos um pouquinho maiores do que a sua média, tá? Então, se o fundo ele vai acumulando resultado ao longo do semestre, no final do primeiro e no final do segundo, eles pagam dividendos mais altos. Só que aí, esse é um dividendo não recorrente. Esse dividendo vai ser aí de reserva que foi acumulada ou ali venda de algum imóvel que a gente teve ali, aí também teve uma entrada de grana não recorrente. E aí, geralmente nesse período, pode acontecer fora desse período, tá? Mas esse período é muito marcado, porque é muito comum disso acontecer, tá? De você ter um pagamento maior no final do primeiro e no final do segundo semestre. Mas você pode ter também aí ao longo do ano, você pode ter algum pagamento mais alto. Se a gente for olhar, por exemplo, o histórico de dividendos do ALS ER11, que é um outro fundo híbrido, tá?
até mais híbrido do que o KNRI. A gente vai ver lá no ano passado, porque a internet aqui não está pegando, mas vocês vão ver lá no ano passado, em setembro, vocês podem olhar lá, coloca no Status Invest, a LZR11, vocês vão ver. Você vai ver lá um pagamento de R$ 5,65 no mês de setembro do ano passado. Isso porque o fundo teve ali uma venda de imóvel e tudo mais, ele acabou distribuindo esse resultado para o cotista. Então, é um resultado não recorrente, beleza? Então, o pagamento de agosto do KNRI, saiu também uma notícia ontem sobre o HGLG, eu até comentei sobre isso na live ontem. O pagamento que foi feito em julho, ele foi um pagamento não recorrente. Então você tinha ali o resultado do fundo, o resultado recorrente, mais aquilo que estava acumulado. E aí o fundo foi e distribuiu, tá? Então, quando a gente vai olhar o histórico de pagamento, a gente precisa colocar nossa atenção naquilo que é recorrente. Então, quem não avalia histórico, quem não entende essa história, pode chegar e ver, caramba, pô, mas o dividendo no mês passado era de 1,50 e agora caiu para 96. Pô, mas e aí, o fundo está com problema? Não, é só uma dinâmica que acontece em boa parte dos fundos imobiliários. Eles acabam pagando dividendos mais altos no final do primeiro e no final do segundo semestre. Então, não tem nada de ruim com os fundamentos do KNRI. O KNRI continua sendo um fundo sólido, uma boa base de cotistas, uma boa liquidez, patrimônio de mais de 3 bilhões. É um fundo que tem aí mais de 20 imóveis na carteira, mais de 90 inquilinos. Tava aí, a última vez que eu estudei, estava ali com uma vacância bem baixa, na casa ali de uns 3%, tá? Então, não é um fundo que está com problema de fundamento, tá? Essa redução dos dividendos é basicamente o fundo voltando para o patamar dele normal, a média de distribuição. O pagamento no mês anterior foi um pagamento não recorrente, distribuição também, além do resultado do fundo, de resultado não recorrente, de resultado acumulado, tá? Então a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter essa noção para não tomar ali uma decisão errada só olhando o mês passado como referência. A gente precisa olhar o histórico. Se a gente olhar o histórico, a gente vai ver que o fundo voltou para o patamar dele de dividendos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ó, dúvida? É só mandar aí nos comentários. Fiquem à vontade. Estamos aqui. Crise alérgica. Estamos aqui para esclarecer. Beleza? E ó, aproveito para fazer o seguinte convite. Se você tem interesse em aprender mais sobre fundos imobiliários, aprender como interpretar os principais indicadores, aprender aí como analisar fundo de papel, como analisar fundo de tijolo e ter acesso também a um grupo exclusivo comigo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário sobre fundos imobiliários, te convido aí a clicar no link da minha bio, conhecer o Nova Renda, que é o meu curso de fundos imobiliários. É um curso que consiste de 17 aulas. Você vai ter um ano de acesso a essas 17 aulas e mais um ano de acesso ao grupo exclusivo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário. Beleza? Então, tá lá no link da bio. Tenho certeza que você vai gostar. Você pode parcelar em até 12 vezes, tá? 12 de R$ 9,70. R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. Beleza? Então, é isso aí, galera. Seguindo, então, é importante a gente entender essa questão da não recorrência de dividendos. Em alguns meses, a gente pode ter pagamentos maiores, tá? Em função ali de alguma entrada de caixa não recorrente, tá? Então, você pode ter venda de imóvel, alguma coisa do tipo, e o fundo acabar distribuindo um dividendo maior. Não tome esse dividendo maior como referência. Veja, tome como referência a média do que tem sido pago. Beleza? Então, é importante aqui. KNRI diminuiu dividendos, mas ele só voltou para o patamar normal dele. O fundo continua rodando bem, a princípio, perfeitamente bem. Tranquilo? De boa? Dúvida? Só mandar aí nos comentários. Pessoal, próxima notícia aqui que eu vou trazer sobre MXRF. Tá? MXRF divulga quanto levantou em sua oferta milionária. Confira o valor.
tá? Então, algumas pessoas vieram até me perguntar, inclusive na época que estava rolando, se vale a pena e tudo mais, tá? Então, o MXRF, ele fechou a sua 8ª emissão de cotas, tá? E ele conseguiu aí levantar o montante de 334 milhões de reais, tá? Então, você teve aí um total de 95.283 pessoas físicas e jurídicas como subscritoras, tá? E aí foram subscritas e integralizadas 33.239.344 novas cotas nessa oferta, tá? O preço da cota sem o custo de emissão era 10,6, considerando o custo de emissão, tá? A nova cota foi 10,36, tá? A gente teve uma taxa aí de quase 3%, 2,99%. Beleza? Então, a oferta do MXRF tinha o objetivo aí de alcançar 500 milhões, tá? Podendo chegar até 625 milhões, tá? E 20% do montante inicial, tá? E aí, o valor alcançado de 334 milhões, ele ficou 33% abaixo do objetivo inicial e 46,5% abaixo do montante máximo. Beleza? Show de bola. Então, a gente vê aqui que a oferta do Maxi Renda arrecadou uma quantidade de recursos menor do que o fundo tinha de objetivo. Bom, isso pode atrapalhar um pouquinho aí o que a gestora tinha de planejamento já, de pipeline para investimentos, tá? Então, tem uma captação menor, tem menos recurso entrando, tá? Vamos ver aí qual que vai ser o próximo desdobramento aí dessa história, como é que vai se dar a alocação aqui do MXRF com essa quantidade menor aí de recurso aportado, tá? E aí eu vou aproveitar aqui para reforçar, já que a gente está no momento de muita emissão rolando, tem muita subscrição rolando, chegou até uma perguntinha aqui sobre subscrição, já vou responder, tá, Wagner? Chegou até uma perguntinha aqui, mas eu vou aproveitar para trazer aqui alguns pontos. Então, a gente tem visto aí diversos fundos imobiliários fazendo novas emissões, fazendo aí as subscrições, né? O VGHF, por exemplo, é um deles. E aí a gente tem que avaliar os seguintes pontos. Cara, quanto que está sendo cobrado de taxa nessa subscrição, tá? Por exemplo, o MXRF aqui, uma cobrança de 3% de taxa. O Urca Prime, por exemplo, fundo de papel aí, high yield, estava com uma taxa de 5,5%, tá? VGHF, por exemplo, até um mentorado meu da consultoria veio me perguntar, Anderson, eu não achei nada sobre o custo, porque realmente a emissão do VGHF vai ser custo zero, tá? Os custos vão ser absorvidos pelo fundo, tá? Então você acaba tendo ali emissões que são bem baratas e emissões que são bem caras. E aí, dependendo do preço que a emissão, que o custo vai sair da emissão, você pode acabar tendo o preço da nova cota acima do preço de mercado. E aí, poxa, vai valer a pena você participar daquela subscrição? Complicado, né? Então, se você tem um preço acima na nova cota, um preço acima do que você tem no mercado, cara, fica um pouco complicado defender o interesse, tá? Você vai pagar mais caro, é delicado, tá? E um outro ponto que a gente também precisa avaliar quando a gente está falando aí de emissão de novas cotas é a velocidade que a gestora dá para a alocação dos recursos que ela capta, porque não adianta nada ela captar recursos e ficar com esse dinheiro em caixa. Então, se a gestora ela já vai se movimentando, já vai agilizando, já vai conseguindo fazer os investimentos da atração desse dinheiro que ela captou, isso mostra que ela realmente está aí estudando oportunidade, já está com tudo na agulha, como a gente fala, já está com tudo na agulha para poder investir. Porque não adianta captar o dinheiro e ficar com esse dinheiro parado, tá? Tipo, se ela captou dinheiro, é para investir, tem que investir esse dinheiro, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar o HGLG fez uma emissão aí gigante, captou quase 1,6 bilhão e já anunciou a compra aí de 4 imóveis, tá? Um investimento de 1,4 bi. Então, assim, você vê que, cara, o fundo captou e já está trabalhando para poder alocar esse recurso. Então, e aí tanto que o fundo vai sair para um patamar de 5 bilhões, um dos maiores aí da Bolsa,
tá? Senão, não é o maior, mas vai ser o maior fundo de galpão logístico da Bolsa, tá? Em termos de patrimônio líquido. Então, enfim, alguns pontos que a gente precisa estudar sobre a questão de emissão de novas cotas, e aí, usando aqui o MXRF, essa notícia do MXRF, para a gente poder aí tratar desse assunto. Então, vamos avaliar como que vai se dar o desdobramento, como é que vai se dar a utilização dos recursos captados aí nessa oferta. E aí, vamos lá. Chegou a dúvida aqui. VGHF, como fica a subscrição? Já aparece para mim na corretora VGHF 12. Perfeito. Então, você já está aí com o direito de subscrição para as novas cotas. Tá? Então, já está aparecendo VGHF 12. VGHF 12 é o direito. Lembrando que para você participar da subscrição, não é você comprar o VGHF 12. Tá? Você vai entrar numa aba específica na sua corretora e vai selecionar, você vai reservar quantas cotas do VGHF você quer subscrever, tá? Você tem ali um limite, beleza? Então você vai colocar ali até quantas cotas você quer reservar, e aí daqui a alguns dias você vai ter a liquidação financeira dessa reserva que você fez, tá? Então, não é comprar mais VGHF 12, você vai entrar numa aba específica da sua corretora para você poder fazer ali a reserva, e depois você vai ter a liquidação financeira, tá? Se você comprar mais VGHF 12, o que você vai ter? Você vai ter ali a compra de mais direitos de subscrição, tá? Só vai fazer sentido você comprar mais direitos se você for exercer, beleza? Então, se você for exercer, faz sentido você comprar. Você pode comprar lá, você entrar lá no Home Broker e colocar VGHF 12 e comprar. Você pode fazer isso, mas só vai fazer sentido comprar mais direitos de subscrição se você for participar, beleza? Por quê? Se você não for participar e você comprar mais direitos de subscrição e você não exercer, você jogou dinheiro no lixo. Beleza? Então só vai fazer sentido comprar mais direitos se você for exercer, tá? Então você tem ali a quantidade reservada para você lá na corretora, tá? Se você comprar mais VGHF 12, você vai ter lá, enfim, você vai ter mais direitos para você poder reservar, mas só vai fazer sentido comprar se você for participar. Senão, você jogou dinheiro no lixo, porque depois aquele papel vai virar pó, tá bom? Então, é importante deixar isso claro. Da mesma forma, se você não quiser participar da subscrição que está rolando, cara, você pode vender os seus direitos lá no Home Broker. Então, você entra lá no Home Broker, coloca lá VGHF 12, vender, tá? Lembrando que para venda, quando você tem venda de direito de subscrição, você tem ali a cobrança de 15% de imposto sobre o lucro, tá? E como é que vai ser o lucro? Bom, teu preço médio é 0. Então, você vai pegar ali o preço que você vendeu, tá? O total da sua venda, e vai fazer 15% em cima disso, tá? Então, você vai pegar o quanto que você vendeu, menos 0, isso vai dar o lucro. Multiplica isso por 15%. Lembrando que para emitir DARF, tá? Nesse caso a DARF é o código 6015, que é ganho no mercado financeiro, tá? Você vai ter ali, para emitir a DARF, você vai precisar ali de um valor mínimo de R$10. Beleza? Então, só para deixar isso claro aqui. Show? Ó, grande janta aí. Tamo junto, meu caro. Obrigado aí. Qualquer dúvida, só mandar. Então, Wagner, ficou claro aí sobre o VGHF, cara? Tranquilo, de boa? Então é isso. Então, para você participar da subscrição, você vai lá numa aba específica da corretora e reserva. Tá? Se você quiser comprar mais direitos, você vai comprar lá o VGHF 12, tá lá no Home Broker. E, de novo, só vai fazer sentido comprar se você for participar, se você for comprar mais além do que já estava reservado para você. Ou seja, você reservou tudo que estava disponível e aí você quer comprar mais. Aí você compra mais, você vai comprar lá no Home Broker, tá?
Agora, Anderson, não quero, eu só quero subscrever aquilo que está disponível para mim ou até um preço abaixo. Não compre VGHF12, porque senão você vai jogar dinheiro no lixo. Beleza? Show de bola. Nada, imagina, tamo junto. A internet aqui hoje realmente tá fora. Então é isso, galera. Sobre o MXRF, fechamos aqui na manhã. E aí, tem uma outra notícia aqui que é bacana de a gente comentar, que é o seguinte: os dividendos aí dos fundos imobiliários para agosto, tá? Então, boa parte dos fundos imobiliários, eles anunciaram os dividendos que vão pagar em agosto no último dia de julho, tá? No último dia útil, dia 31, beleza? Então, a gente tem aqui uma listinha completa dos fundos imobiliários que vão pagar aí em agosto e que anunciaram dividendos no dia 31, beleza? Então, se você tinha cota desses fundos imobiliários no dia 31 de julho, se você fechou o dia 31 de julho com cotas desses fundos, então você vai receber ali na data de pagamento. Deixa eu virar isso aqui para vocês, deixa eu virar a tela para vocês que é bacana mostrar. Então aqui, ó, aqui a gente tem a tabelinha aí com os principais fundos imobiliários e o valor por cota a ser paga, a data de pagamento, tá? E a gente tem aqui o yield mensal, tá? Então, GALG 11, ó, famoso GALG. Muita gente pergunta sobre esse cara aqui na caixinha de perguntas. É um fundo que tem crescido consideravelmente, tá, galera? GALG 11 é um fundo que tem aumentado consideravelmente sua base, é um fundo que tem aí aumentado liquidez, ele fica ali patinando entre R$1 milhão, 800 mil, 900 mil dia, tá? Mas o GALG é um fundo que tem aí, a princípio, fundamentos interessantes, tá? Ele vai pagar aí 0,082 por cota, tá? Então 8,2 centavos por cota ele vai pagar ali no dia 7 de agosto, na semana que vem, beleza? HSAF, fundo de papel da HSI, vai pagar aí 80 centavos por cota, vai pagar no dia 7 de agosto, um yield aqui de 0,9%. E aí, olha que legal. A gente tem aqui um fundo de tijolo que vai pagar 0,89% e aqui a gente tem um fundo de papel que vai pagar 0,90%. Olha que legal. Olha o rendimento aqui bem próximo, tá? Então isso aqui, gente, é bacana para mostrar o seguinte: fundo de papel é o tipo de fundo que paga mais. Não necessariamente, tá, galera? A gente pode ter ali alguma flutuação, alguma coisa. Você pode ter ali um fundo de tijolo pagando mais, ou um fundo bem próximo, tá? Então a gente vê, ó, o GALG 11 vai pagar um dividendo próximo aqui de um fundo de papel. Beleza? Então, é isso daí. Show? Grande Michael, bom dia, meu irmão. Ó, HSML, outro fundo da HSI, vai pagar 74 centavos por cota, vai pagar aí no dia 7, tá? PVBI, tá? É um fundo que também tá até fazendo emissão de novas cotas, vai pagar aí 72 centavos no dia 7, beleza? VGHF, famoso, sei que vocês gostam muito desse cara também, vai pagar 12 centavos no dia 7, um yield mensal aqui de 1,24. Vamos pegar um outro fundo famoso aqui, KNSC, fundo aí de pegada de médio risco, vai pagar aí 70 centavos por cota no dia 11, um retorno de 0,79. Olha que legal, KNSC é um fundo de papel. KNSC é um fundo de papel, tá? Vamos voltar aqui. HSML é um fundo de tijolo, é um fundo de shopping. GALG 11 é um fundo de tijolo, é um fundo de galpão. GALG 11, o HSML 11 vão pagar um dividendo. Na verdade, o GALG, né? O HSML vai pagar um dividendo semelhante, mas o GALG 11 vai pagar um dividendo maior do que o KNSC. Então só fundo imobiliário de papel paga dividendo maior? Não necessariamente. Canip, tá? Que é um fundo aí de pegada conservadora, mas que é para investidores qualificados, aquele que tem ali pelo menos R$1 milhão
investidos ou tem alguma certificação do mercado financeiro. Vai pagar 52 centavos por cota, um retorno de 0,57. HSML está com retorno maior e o GALG está com retorno maior, por exemplo. BRCO, ó, fundo de galpão logístico da Bresco, vai pagar aí 87 centavos por cota, 0,72% ao mês. Tá vendo? HFOF, 0,79, ó, fundo de fundo. Beleza? Então a galera que critica fundo de fundo, tá aqui, é um tipo de fundo que dá resultado. Beleza? HGRE, 0,55% ao mês, vai pagar 78 centavos por cota. HGRU 0,64, fundo de renda urbana, vai pagar aí 85 centavos no dia 14, tá? KNRI, a gente até comentou sobre ele, 95 centavos, equivalente a um retorno de 0,59% ao mês, vai pagar no dia 14. HGLG 1,10, 0,67 de retorno, vai pagar no dia 14. A gente comentou ontem sobre o HGLG, tá? Ele vai pagar um dividendo menor do que ele pagou no mês de julho, tá? Mas, de novo, tá? É o patamar recorrente do HGLG. O patamar recorrente do HGLG é de 1,10, não é de 1,50. O pagamento de 1,50 foi o recorrente mais o resultado acumulado. MXRF aí 12 centavos, já meio que nesse patamar agora, tá? Vai pagar aí 1,12, tá? De retorno mensal. Enfim, TRXF 90 centavos, um retorno de 0,80. Ó, Vino, VISC, VILG, tá? Retornos aqui bem interessantes também. Beleza? Então, galera, aqui a gente tem aí os principais... Saí aqui. Sem querer abrir a câmera aqui. Então, a gente tem aí os principais fundos imobiliários com os dividendos aí anunciados. Então, vocês puderam ver aqui na lista, galera, que alguns fundos de papel tiveram dividendos menores do que fundos de tijolo, tá? Então, cuidado com as generalizações do mercado. Fundo de tijolo sempre vai ter um dividendo menor que fundo de papel. Não necessariamente. A gente viu aqui, tá? Em alguns casos, que o fundo de tijolo apresentou um dividend yield maior do que o fundo de papel. Pode acontecer. Tá? Então a gente viu aqui o GALG 11 apresentar aí um dividendo maior, dividend yield, tá? Maior do que o CANIP, do que o KNSC, que são fundos de papel. Tá? Então cuidado com essas generalizações, tá? Isso atrapalha muito. O fundo de papel sempre vai ter um dividendo maior. Não necessariamente, tá? Então está mostrado aqui, está provado que essa generalização ela não é tão geral assim, ela não é tão geral assim, ela não é tão verdade assim, tá? Então muito cuidado com essas generalizações aí do mercado. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Poxa, uma pena que a internet não entrou aqui, senão a gente batia alguns relatórios e tudo mais, mas a internet não quer conectar aqui de jeito nenhum no computador. Mas aí, pessoal, dúvida? Manda aí nos comentários, fiquem à vontade, podem perguntar aí. Tranquilo? De boa? E aproveito para reforçar aqui o convite, tá? Se você tem interesse em aprender mais sobre os principais indicadores, como analisar fundo de papel, como analisar fundo de tijolo, tá? Te convido a clicar no link da bio, conhecer o Nova Renda, tá? Que é o meu curso de fundos imobiliários. Você vai ter acesso aí a 17 aulas exclusivas sobre fundos imobiliários, sobre os principais indicadores, sobre como analisar alguns tipos de fundos imobiliários. E além disso, você também vai ter acesso aí por um ano, tanto às aulas quanto a um grupo exclusivo comigo para tirar dúvidas, para receber conteúdo diário sobre fundos imobiliários. Beleza? Então, clica aí no link da bio, te convido a conhecer, eu tenho certeza que você vai gostar. Um ano de acesso ao grupo e um ano de acesso às aulas. Show? Só acessar o link da bio. Pessoal, dúvida? De boa? Como estamos aí? Se tiver dúvida, é só mandar nos comentários. Tá, então a gente já falou do KNRI,
já falamos aí dos dividendos dos principais fundos imobiliários, já falamos do MXRF, nós já falamos de subscrição, tá? E aí, já que a gente falou de fundo imobiliário, mostrei aí alguns, tá? Eu vou mostrar aqui dividendos aí de alguns fiagros, beleza? Sei que vocês gostam bastante também de fiagro, então vou mostrar alguns aqui para a gente poder discutir também um pouquinho, beleza? Então, aqui os principais fiagros aí que anunciaram dividendos. Então, a gente tem o AZQ, fundo aí da AZQuest, vai pagar 12 centavos por cota, um yield de 1,28, vai pagar aí no próximo dia 14, tá? Grande parte aqui vai pagar no dia 14. BBGO, a gente já falou sobre ele também, tá? Que foi o maior pagador no mês de julho, tá? Só que uma liquidez muito baixa ainda, uma liquidez abaixo de R$1 milhão. Ele vai pagar aí 1,10, 1,08 de retorno mensal, vai pagar no dia 14. Então, ó, mais um exemplo aqui de pagamento menor do que o que a gente teve no mês anterior, tá? Então, de novo, esse é um movimento que acaba acontecendo. Os fundos acabam pagando mais no final do primeiro, mais no final do segundo semestre, tá? E depois eles voltam para o patamar normal ali de dividendo, tá? O patamar médio de dividendo, tá? O JGPX, 1,28. KNCA, o fundo aí da Quineia, vai pagar 1,1, um retorno aqui de 1,04. Rura 11 vai pagar 13 centavos, retorno de 1,2, tá? E o XPCA, 12 centavos, 1,29 de yield, vai pagar aí no dia 14. Beleza? A gente não tem aqui informação ainda do VGIA. O VGIA deve ter data de corte mais à frente. Beleza? Então a gente tem aqui alguns fiagros aqui. E eu estava até lendo ontem, eu fui ver alguns stories aqui, vi um story do Thiago Reis, e ele fez um conteúdo sobre fiagros, e daí eu também fui dar uma olhadinha. Bom, a dinâmica no fiagro, a grande maioria dos fiagros que a gente tem hoje, tem uma dinâmica semelhante à de um fundo de papel, tá? Lá o fundo que compra crédito imobiliário, que investe no setor imobiliário. Só que no fiagro a gente está falando do setor do agronegócio, então ele vai comprar crédito do agronegócio, vai financiar atividades do agronegócio. Só que é uma indústria a indústria de fiagros, tá? Tá se consolidando, tá? Então, muitos dos credores dos fiagros, muitos dos devedores, credor é o próprio fiagro, tá? Ele que está emprestando dinheiro. Então, muitos dos devedores dos fiagros são empresas pequenas, são empresas que não têm, por exemplo, um balanço auditado, são empresas que ainda pecam um pouco em transparência, tá? Então, é claro que com o crescimento da indústria, cada vez mais transparência, cada vez mais melhorias na governança corporativa serão exigidas, tá? Então, com o avanço dos fiagros, a indústria como um todo tende a se beneficiar, tá? Então, é importante deixar isso claro, mas é importante que você entenda que a gente está falando ali de negócios que ainda patinam em termos de governança corporativa, tá? Os devedores dos fiagros. Então, a gente tem ali um risco considerável. Então, não se deixem levar por um yield muito alto, tá? Então, é aquela história. Retorno muito alto vai exigir um risco mais alto, tá? Então, avaliem bem ali a carteira do fiagro, vejam os principais devedores, como é que está a questão da inadimplência. Nesse momento de Selic mais alta, hoje, quarta-feira, a gente vai ter aí o anúncio da nova taxa Selic, tá? Então, hoje é o segundo dia da reunião do Copom para a definição da taxa Selic. A expectativa é que haja um corte ali de 0,25, 0,50, tá? Existem pessoas mais conservadoras que apostam ali numa queda de 0,25, existem pessoas que já apostam numa queda de 0,5% ao ano. Bom, considerando aí a forma como o Banco Central tem conduzido, eu acredito que haverá uma redução de 0,25, tá? Mas é a minha percepção, beleza? Mas vamos ver aí
no final da tarde, início da noite aí, para qual vai ser para qual patamar de Selic que a gente vai. Mas o fato é, a gente ainda vai ter uma Selic de 2 dígitos, uma Selic alta, tá? Então, endividamento vai continuar alto. E aí, a gente continua tendo ainda um risco alto de inadimplência. Vamos lembrar que no Fiagro, o fundo está emprestando dinheiro, a boa parte dos Fiagros funciona desse jeito, ele está emprestando dinheiro a juros para financiar projetos do agronegócio. Então, se você tem ali uma taxa alta, boa parte dos Fiagros rodam em CDI, tá? Então, tem ali uma carteira em CDI. Então, se a Selic está alta, CDI mais alto, de fato ele vai pagar mais dividendos, porém, ele tem um risco de inadimplência maior. Então, a gente está falando aí de negócios que têm ali um risco maior, que precisam melhorar governança corporativa. Não que seja um investimento ruim, tá, gente? A gente tem aí Fiagros que são interessantes, tá? Mas a indústria como um todo precisa melhorar nesses aspectos, beleza? E a gente ainda tá num cenário complicado, a gente tem um ciclo de commodities que também tá bem complicadinho também, beleza? Então, a gente precisa estar atento aí ao que a gente está investindo para que a gente acabe tomando aí posições que sejam interessantes, não acabe também entrando num risco maior desnecessariamente para nossa carteira. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá com dúvida? Pode mandar aí nos comentários. Fiquem à vontade. Beleza? Chegou uma pergunta aqui, ó. Vertinho da 96. Bom dia, com a queda da Selic, você tem ideia de pelo menos 3 ações na Bolsa de Valores que podem subir significativamente? Cara, vamos lá. Vou tentar não filosofar muito nisso aqui. Cara, para que você quer 3 ações que vão subir significativamente? Por que ao invés de você ficar tentando apostar em 3 ações que vão subir por causa da Selic, por que não pensar em ações, em fundos imobiliários que têm qualidade e que vão possivelmente conseguir propagar essa qualidade para o longo prazo? Você tem aí setores que podem, na verdade, né? Não que vão, mas que podem apresentar resultados melhores por conta de queda de Selic. Setor de construção civil, varejo, vão se beneficiar, porque aí com Selic mais baixa a gente começa a ter um estímulo de consumo, então as pessoas têm crédito mais barato, ficam mais estimuladas a consumir, tá? Então, setor de varejo se beneficia quando a gente está falando de Selic mais baixa, setor de construção civil se beneficia. Mas a gente tem que ter em mente que a economia ela opera em ciclo. Então, de que adianta? Não, compra essa daqui porque vai valorizar. Não tem como eu prever que vai valorizar. Pode ser que a empresa quebre no meio do caminho. E aí? Desvalorizou. Então, não é muito o meu estilo, tá? As 3 ações que vão subir, os 3 fundos que vão subir com a queda da Selic. Cara, existe potencial para isso. Não significa que isso vai acontecer, tá? Tem setores que se beneficiam, obviamente, tá? Mas agora, vale a pena? Bom, setor de varejo, eu acho que vale a pena? Não. Mas, se você quer ir num setor que pode subir significativamente, varejo, vale a pena, na minha opinião? Não, tá? Porque não vejo que seja algo perene para o longo prazo, tá? Quando você pega um momento de Selic baixa, nossa, o varejo arrebenta de vender, construção civil arrebenta de vender, crédito está mais barato. Agora, momento de Selic mais alta, como é que fica? Endividamento mais caro, as pessoas não consomem, margem apertada, faz sentido para mim? Não, mas valorizou pra caramba, tá, pra mim não importa. Então, cara, eu acho que você tem que mudar um pouco o teu racional. Ao invés de você ficar tentando encontrar as melhores ações para queda da Selic, pensa em ações, cara. Pensa em fundos que vão ali, que são capazes de navegar
tanto em queda de Selic quanto em alta de Selic, que vão continuar tendo qualidade nesses dois momentos. Tá? Eu acho que é o principal norte. Então, eu acho que o teu racional precisa mudar um pouco. Tá? Então, foque em buscar ativos que tenham qualidade e que consiga aí atravessar crises. Negócios que ficam perigando com a Selic mais alta, porque a Selic vai cair, sim, mas depois ela vai subir de novo. É cíclico a parada. Tá? A gente esteve em Selic a 2%, agora está em 13,65%. Tá? Pode ser que caia? Pode ser que caia. Pode ser que suba? Pode ser que suba. Tá? Vai depender de uma série de fatores econômicos, externos. Tá? Então, eu não colocaria a minha estratégia de investimentos ancorada em Selic. Eu colocaria, tá? E é como eu faço, e é da forma que eu ensino, tá? Eu colocaria a minha expectativa naquilo que tem qualidade, que consegue atravessar crises, tá? Então, queda de Selic vai favorecer alguns setores. Faz sentido você sair investindo nesses setores? Para mim, não. Mas deixei aí a minha contribuição, mas eu acho que você precisa mudar o teu racional aí. É hoje que o Banco Central vai falar a próxima seleção? Sim, hoje que o Copom aí vai anunciar a nova taxa Selic, tá? Então ali por volta de 6, 7 da noite a gente vai ter ali a nova taxa Selic, beleza? Então, realmente a reunião começou ontem, tá? E aí hoje a gente tem a definição aí da nova taxa Selic, beleza? E aí tem uma expectativa de que haja uma redução. Se vai haver ou não, só o Banco Central vai dizer, tá? Então, vamos acompanhar o desdobramento dessa história aí. Beleza? Entendi, obrigado. Construção civil. Construção civil é um segmento que tende a se beneficiar. Só que, de novo, não posicione a tua carteira, vai cair, então vou sair comprando, enchendo o carrinho de construção civil. Existe a expectativa de que a Selic caia? Existe. Vai cair? Não sei. Então, foca naquilo que tem qualidade e que consegue atravessar crises, e que consegue atravessar momentos de estresse. Então, muda um pouco aí o teu racional, porque essa forma de investir, desculpa, não é a forma mais correta. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Dúvida? Pode mandar nos comentários. Fiquem à vontade. Beleza? Tem dúvida? Pode mandar aí. Que a internet não vai entrar mesmo. Então é isso, pessoal. Se não há mais dúvida, se não há mais nada, só me resta então agradecer, tá? Muito obrigado aí pela participação de vocês, fechando aí mais uma live aqui com louvor. Show? Então é isso, amanhã tem mais, tá? Por volta ali de 7h30, 7h40, tá? Então fiquem muito à vontade para mandar dúvidas, para interagir aqui. Reforça aqui o convite do Nova Renda, tá? Então, se você quer aprender mais sobre como analisar fundos imobiliários, entender sobre os principais indicadores de fundos imobiliários, clica aí no link da bio, Nova Renda. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. 17 aulas sobre indicadores, sobre análise de fundos imobiliários, mais um grupo exclusivo para tirar dúvida. Beleza? Então, tenho certeza aí que vocês vão gostar do conteúdo, tá? No mais, galera, muito obrigado. Então, obrigado a todo mundo que entrou aí, que participou, que mandou dúvida aí, tá? Então, espero ter contribuído. Amanhã, mesmo horário, estaremos aqui reunidos para falar um pouco mais. Espero que com a internet no computador estaremos aí reunidos para falar mais sobre fundos imobiliários. Beleza, galera? E aí, provavelmente, a gente também vai falar sobre taxa Selic.
Afinal de contas, hoje a gente já tem a definição, amanhã provavelmente nós vamos falar aí sobre taxa Selic, sobre o novo patamar aí assumido pelo Banco Central. Beleza, galera? Então, pessoal, é isso. Bom dia, boa quarta-feira. Tamo junto, pessoal. Contem comigo. Valeu!